Você está ouvindo o nosso Piumcast, o nosso podcast. Fala, Piuzeira, este é o Piumcast, o nosso podcast. Hoje a gente está recebendo a nossa querida, a minha querida ex-professora, sempre professora, né? Domingas. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, essa é uma produção independente e conta com os apoios GM, instalação e manutenção em ar-condicionado de máquinas pesadas e tratores agrícolas. Júnior Daeda, o filho de Pium. Opcar, lavagens automotivas, o melhor lava-jato da cidade. Lelei da Pericatu. Professora, como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Conta pra gente aí, pra gente conhecer um pouco mais sobre a professora Domingas. Bom, a minha infância foi um pouco assim difícil, né? Eu era filha de produtor rural, né? Morava na zona rural. E a gente sempre teve um pouco de dificuldade, né? Dificuldade para vir para estudar, né? Quando eu tinha 10 anos, eu comecei a vir para a rua para estudar, né? Nesse tempo, meus pais arrumavam as casas das pessoas para a gente ficar, né? Trabalhar e estudar. A gente não ganhava nada, né? A gente ganhava a casa e a comida para ficar e estudar. E aí foi indo, né? Então a senhora começou a estudar com 10 anos? Uhum. Não era igual hoje, não, que a gente né? começa a estudar lá com 3 anos, né? A partir do 4 anos já é obrigatório. Não, nesse tempo não. Aí a gente começou mesmo com 10 anos. E como é que foi a sua adolescência? Foi boa. Trabalhou, estudou? Trabalhando, estudando. Alguma história que pode contar pra gente? Sobre a adolescência? A vida de adolescente é muito bom, né? Porque acho que é o tempo que a gente se diverte mais. Mas eu não era muito de sair, não, né? Minha mãe era muito brigona comigo. Uhum. Então a gente tinha aquele medinho de sair, né? Sim. Imagino, né? Mas depois aí, que a gente foi tomando a rédea das coisas, aí foi tudo de bom. Saía pras festinhas. E o que acontecia nessas festinhas? Muitas danças. Muitas danças, era bom demais. Aí tinha o Clube do Luiz Moura, né? O famoso Clube do Luiz Moura. Uhum. E como foi que a educação entrou na sua vida, assim, como assim, você resolveu, assim, não, começou a andar para ser professora, a lecionar. Como é que foi o início, assim? Você não tinha muita vocação para educação, não? Não, né? Não. Mas aí, um tempo, eu me lembro que esse tempo eu estava trabalhando, estava morando com a dona Cristina. Uhum. A professora Cristina. A dona Cristina, mãe da Tereza Cristina. A mãe da Tereza. Aí elas ficaram, né? Tem que fazer magistério, porque já era todo mundo professor lá, né? Uhum. Aí eu comecei a fazer magistério. Comecei a estudar e comecei a fazer magistério. Daí foi indo. E assim, a educação, com o passar dos anos, né, ela foi evoluindo. E assim, como é que você vê a educação atual? Assim, tanto na sala de aula, quanto as leis. Assim, o que você... Depois a gente vai aprofundar mais esse assunto aí. Na sala de aula, assim, o que você vê que tá diferente, né? Em relação ao que quando você estudava. E muita coisa mudou. Mudou mesmo. Quando eu estudava, assim, pelo menos tinha uma coisa que a gente fazia muito, era obedecer os professores, né? A gente ia para a escola para estudar. E hoje a gente vê que as crianças não vão muito interessadas em estudar, não. O professor tem todo aquele trabalho, né, de preparar a aula, planejar, vai com aquela aula assim, mesmo na ponta da língua. Quando você chega na sala de aula, parece que aquilo tudo foi em vão. As crianças não... Nem todos, né? Tem uns alunos muito bons, mas tem outros que não. Atrapalha a turma toda. Quando eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar lá no Campo Maior. Aí eu fui pra lá pra me trabalhar na secretaria. Aí como tinha falta de professor, né? Aí terminaram me colocando na sala de aula. Eu não
nunca nem tinha entrado na sala de aula, não tinha experiência de nada. Não, mas vai. Aí me deram uma turminha do pré, né? Chamava de tempo prézinho. Moça, eu quase morei nesse prézinho muito tempo. A professora. Mas foi bom. Foi, né? Moça, eu hoje assim, encontro aqueles menininhos. Eles me conhecem, às vezes que muda, né? As pessoas mudam, né? Sim, Porque os muda. meninos ficaram tudo diferente. Professora. Aí você fica perdido sem saber de onde é. Não, aí eu De respondo, que escola é, menina? Aí eu respondo, depois eu fico assim. Aí termino descobrindo quem é, né? É muito gratificante, viu? Depois que a gente entra na educação. É muito bom mesmo. O trabalho, né? A gente trabalhar e depois você encontrar seus alunos e falar assim, não, aprendi isso e isso com a senhora. Bom demais. É. Pessoal, a professora, ela, a Domingos, ela foi realmente a minha professora, tá? Na época da Mirim, né? Que é, o nosso primeiro contato foi na época da Mirim, aí depois a gente passou a trabalhar juntos no CRAS aqui, né? De Piauí. A gente tem umas boas histórias aqui do CRAS. Mas hoje quem tá aqui pra contar essas histórias é a professora Domingos. Bom, e como é que foi seu envolvimento para ir trabalhar no CRAS? Na verdade, o primeiro, a senhora trabalhou no PET, né? Uhum. Que era um programa que tinha. Explica pra gente aí o que é o PET. Não. Deixa eu ver por onde que eu comecei. PET? É o PET. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar no município, eu comecei... Não foi no município. Quando eu comecei a trabalhar aqui no Pium, eu comecei no Colégio Bartolomeu Bueno. Comecei no estado, né? No estado. Aí eu acho que eu trabalhei uns 2 anos no estado de contrato. Naquele tempo era chamado Prolabore. Aí você não sabia nem quando recebia, né? Você trabalhava, mas você não tinha o dinheiro no final do mês. Aí você tinha que estar esperando. Quando o estado liberava uns chequezinhos, ele mandava pra gente, né? Aí era bom, era a felicidade toda. Daí depois surgiu pra mim ir pro município, né? Me convidaram pra ir pra direção da escola Lindaura. Eu fiquei meio que sem querer, né? Porque era assim, era muita responsabilidade, né? Mas aí, esse tempo a dona Maria Costa era a secretária de educação. E ela me chamou e eu falei que não, que tinha muito abacaxi no negócio de direção. Aí ela me desafiou. Os abacaxis são para ser resolvidos, são para ser descascados. Aí eu desafiei ela, pô, então eu topo. Aí eu comecei pelo Lindaura, né? E depois fiquei um bom tempo no Lindaura e depois vai tocando de administração, eles vão te empurrando como se você fosse um nada, né? Aí me jogaram pra Mirim, tipo assim, que me castigar, que a Mirim não tinha nem lugar onde ficar, né? Sim, não tinha mesmo não. Aí nós sentávamos no chão, lá na feira coberta, lembra? Com o tempo que separou a sala, lembra? Não lembro. Quando eu fui, foi lá na feira coberta. É? Aí os meninos não tinham nem onde sentar. Sentavam mesmo, era tudo no chão lá. Se tava limpo, se não tava, era tudo lá. Daí depois foi pra aquele prédio lá na Praça Velha, né? Paula Guiar, lá na Praça Paula Guiar. Aí eu fiquei muito tempo lá. Aí veio o concurso da prefeitura, eu fiz, né? Daí que eu fiquei mesmo um pouco mais no Lindaura de novo, voltei pro Lindaura. Depois do Lindaura eu fui pro PET. O PET, trabalhando no PET. Fiquei muito tempo no PET. O PET acabou mesmo? O que aconteceu com o PET? O PET, ele existe? se integrou lá no CRAS. Tá integrado. Lembra que foi tu que foi buscar minha mudança lá? No CRAS? Tu lembra? Lembro. Pois é. Aí o PET Ele foi, digamos, anexado ao CRAS. anexou o CRAS. Tá. Porque eram os programas sociais, né? Então, eram todos os programas sociais dentro do CRAS, né? Daí eu fui pro CRAS junto contigo. Aí ela deixou de ser minha professora e passou a ser colega, né? Do trabalho. Foi isso. E assim, que histórias boas você tira assim, desse envolvimento lá no CRAS? Que pode ser contada, é claro. Tem algumas histórias que não pode, a gente não pode compartilhar. Eu vou voltar lá no PET de novo. O PET aí foi um programa muito bom, eu e a Fernanda, né? Tu conhece a Fernanda? Sim, a professora Fernanda é muito dedicada, né? Moço, pensa. Aí lá era bom demais o PET, assim, a gente fazia muitos programas com as crianças, jogo.
A gente fazia interação deles com a equipe lá do Pericatu. Era bom demais, levar aquela meninada do ônibus assim. Lembra um dia que nós fomos juntos? Lembro, sim, a gente fez lá o... Foi contra no o- CRAI já, né? foi no CRAS já, contra o trabalho infantil e contra a exploração sexual, foi? De crianças e adolescentes. Foi muito bom aquele evento lá do Café da Roça. Foi. Foi na Pericatu e no Café da Roça, né? Foi nos dois. Uhum. Pois é, aí depois se juntamos lá no CRAI, né? A turma toda, né? Aí foi só uma festa. Foi muito bom mesmo. O CRAS ele tem um trabalho muito bonito, o CRAS, né? Tem. Eu tenho umas boas lembranças de lá. Nós tínhamos uma equipe boa, né? Sim, a gente tinha uma equipe top. Sim, era realmente uma equipe que trabalhava, né? A gente fazia por gosto, né? A gente fazia mesmo, a gente dava o nosso coração em todas as atividades, né? Era muito bom mesmo. Eu lembro que a gente sentava pra programar as festas, né? Geralmente não era nem a gente que solicitava, né? Já vinha já lá de cima, aí só vinha a ordem, assim, a gente tem que fazer isso, a gente fazia, né? A gente fazia com o coração, assim, porque a gente sabia que as crianças, elas gostavam, né? E o nosso trabalho, né? É. Tinha que estar ali. De 7 às 7, né? Umas comidinhas gostosas que a Otacília fazia lá pra nós. Nossa querida Tacília, gente. Minha Comida vizinha. gostosa. Eu fui no aniversário dela, né? Aí os meninos comentaram lá que ela gosta muito de fazer comida e botar o povo pra comer. E ela não sabia disso. Eu falei, mas é mesmo, Otacília, e as comidinhas boas. Muito bom mesmo. Também eu passei pela creche, né? Eu fiquei 8 anos na Eu creche lembro, também. tem um período mesmo na creche. Moça, já rodei muito, viu? E a creche aí, Igor? Que experiência, que aprendizado você tira da creche? Muito bom também. Aquelas criancinhas chegam lá. É um mês chorando. Aí você dorme, né? Aí você fica, aquele chorinho das Lembrando, criancinhas. né? Aí depois eles vão se acostumando. Aí fica tudo de bom, o bichinho, tudo carinhosinho. Onde eles te vê na rua, no escuro, ô tia, ô tia. É muito gratificante o trabalho da creche. Pois é, agora a gente tem um momento fugindo do tema. Que é o momento que eu vou ler uma piada pra você, tá? Geralmente nossos convidados não sorriem, não sei porquê. Mas essa Não sorri? essa eu tentei, tá, gente? Essa eu espero que nossos telespectadores aí no YouTube e no Spotify me ajudem aqui minha carreira de humorista. Fugindo do tema. Um vaqueiro chega com seu rebanho de vacas à beira do rio. Preocupado com os animais, ele pergunta ao menino que ali passava: Ô menino, você sabe se este rio é fundo? Aí o menino responde, né? A criação do meu pai passa com água no peito. Respondeu, né? Confiante, o vaqueiro segue com seu rebanho, mas todas as vacas se afogam. Furioso, pergunta ao menino: E o que seu pai cria? Aí o menino fala: pato. O pato não afunda, né? Não Bom. tem como o pato afundar. Bom, professora, assim, falando agora da educação da atualidade, das turmas agora, antes de você se aposentar, né? O que você percebeu, assim, que digamos, assim, que não acontecia antigamente? Assim, o que tem de bom e o que a educação evoluiu, né, de acordo com o tempo, com o passar dos anos, com a implementação de novas tecnologias, né? A pandemia veio aí, obrigou a educação a se adequar às novas modalidades, né? E assim, o que tem de bom, assim, agora, assim, da educação e o que tem de ruim, infelizmente? Eu acho que o que tem de bom agora é que tem muitas tecnologias, né? Pena que não estão implantadas nas escolas, né? Para estar ensinando os alunos. Para eles poderem Mas tem muitas coisas boas que mudou. E que podem ser usadas, né? E que pode ser usada, né? Na educação, sim. E o que a gente tem de ruim, assim? Que mudou na educação que você acha que... Muito trabalho. né? A educação exige muito, muito trabalho.
Muito, né? Muita É, dedicação. é muita exigência, é muita coisa assim que eu acho que não precisava disso tudo, né? Eu vi que tem muita... Eu não sei, parece que todas as profissões, assim, parece que chegou num momento em que a pessoa ela tem que trabalhar e depois ela tem que demonstrar que trabalha. É isso aí mesmo. E essa demonstração que trabalha acaba esgotando, né, o profissional mais do que a função, o exercer, né, a profissão. Não é? Você também percebe isso também? E eu não tô só falando da questão de ser professor, não. Tô falando de a maioria das profissões tem esse outro lado, né? Parece que, não sei, essa exigência de demonstrar realmente que você está trabalhando, tem que provar que você está trabalhando, né? Tem até uma avaliação lá. Tem escola que usa, né? E você é observado o tempo todo. E assim, Essa questão, né? Aí, além do professor trabalhar muito, né? Porque já é muito difícil você pegar uma sala com 40 alunos. Aí você ainda tem aquele trabalho para casa para levar, porque você não consegue correr tudo ali no meio dos alunos. Sempre tu vai ter uma pasta desse tamanho de prova, trabalho para estar corrigindo em casa. Você não tem muita folga não, viu? não, né? E eu acho muito desvalorizada a educação, sala de professor, porque ele faz um trabalho de 40 horas na sala de aula e mais o que leva para casa. E assim, pra quem tá começando agora, tipo eu, assim, que tá começando agora na educação, como é que a gente... Qual é a melhor forma de lidar com, digamos, os alunos, não inadimplentes, os alunos que acabam atrapalhando a turma? Qual é a melhor forma de se lidar, assim? Hoje em dia tá difícil de falar como lidar com esses meninos. Porque a gente faz de tudo, assim, e muitas vezes a gente vê assim que o bichinho não quer não. Aqui no município, a gente sempre tem um pessoal ali do lado que tá sempre nos ajudando, né? Quando eu fui lá os últimos 2 anos, foi terrível, viu? Moça, eu achava que eu não ia conseguir fechar o ano com aquele menino. Mas lá eles montaram uma equipe, assim, disciplinar, né? Sim, multidisciplinar, né? Que sempre quando aqueles meninos estão dando problema, a gente chama ele lá, né? Ele leva ele lá pra baixo e dá uma conversada boa. Ele dá uma melhorada. Mas tem hora que a gente sozinho não consegue, não. São muitos alunos, né? Muitas turmas. Eu acho que exigir demais do professor, né? Mas você é muito inteligente e já sabe lidar com a turminha, né? Obrigado. Sempre, Obrigado. sempre Mas teve- como a gente é humano, uma hora a gente acaba errando, né? É. Infelizmente. A gente... Você sempre soube... Teve um jeitinho especial, os meninos lá do CRAI, né? Obrigado. Eu lembro que eles falavam, não, Titão. Bom, professor, obrigadão por ter aceitado participar. Espero recebê-la novamente para a gente continuar falando mais sobre educação, aprofundar mais sobre esse assunto que é tão importante, né? E necessário a gente estar discutindo, né? Que é um tema muito, muito relevante e atual. E assim, brigadão novamente, tá? E pessoal, este foi o nosso Piumcast, o nosso podcast. Meu nome é Antônio e para conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada de hoje, tem Instagram, tem Facebook. Tem. É só seguir lá, Domingas, no Facebook. É o Jardim 64. Domingas Jardim 64, tá, É pessoal? só jardim64@hotmail.com. Pronto. É só mandar mensagem para esse e-mail. E é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso podcast, tá? É muito importante que vocês se inscrevam no canal, tá? Obrigadão, novamente. E, pessoal, até o próximo episódio. Obrigado você pelo convite, meu amigo Antônio. Você acabou de ouvir o nosso Piumcast, o nosso podcast.